Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito preocupante e importantíssimo: perdão. O título dessa mensagem será Perdão dado, acesso negado. Muitos anos na vida, quando eu pensei em perdão, ou vários anos da minha vida, eu creio que com os irmãos também não possa não ter sido diferente. O conceito de perdão foi traduzido para mim de forma equivocada. Primeiro, eu acreditava que perdão era a pessoa me maltratou e eu oferecer a outra cara para ela poder bater. E estava tudo bem. E isso é errado. Não é isso. Depois, eu acreditei que o perdão era olhar para aquilo que passou comigo e eu não sentir mais dor. E eu não sentir dor. Olhar para a desgraça que me ocorreu, que o outro me causou, e não sentir dor. Também estava errada. Não é uma questão de eu não sentir mais dor. Isso me incomodava bastante. Depois acreditei que perdão era eu olhar para o irmão, perdoá-lo e respeitá-lo e esquecer de tudo que ele havia me feito, ainda que causasse dor. E também não era isso, perdão. Não era isso. E com o tempo, a igreja deixou de pregar peça perdão para o irmão e passamos a pregar o liberar perdão. E para mim isso é uma desgraça. Libera perdão. E paramos de ensinar, de pregar, peça perdão. Aí passamos a viver uma era na congregação que estávamos ali transitando e pisando em areia movediça no que se diz respeito ao conceito de perdão. Eu perdoo, essa pessoa volta para mim, eu sorrio para ela, eu cumprimento, eu levo ela para minha casa, eu converso com ela, é lembrar sem sentir dor. O que afinal de contas é o perdão? Porque agora nós temos o algoz, o causador da mágoa, o causador da discórdia, fazendo discórdia e exigindo perdão. Ele agora não precisa se arrepender mais, porque agora a modinha é libera perdão. Veja, não estou dizendo que nós não temos que liberar perdão. No entanto, a partir do momento que a gente só fala sobre liberar perdão, a gente revitimiza a vítima e exige dela o perdão para o seu algoz, o perdão para o causador do mal, sem esse nem sequer pensar em pedir perdão e mudar de atitude. E aí não é incomum a gente ver a pessoa que tem o prazer de magoar, de pisar nos outros e depois olha para a vítima que ele fez, vê a vítima sofrendo e fala assim, tá sofrendo porque não consegue liberar perdão. Que desgraça de pensamento é esse? Me perdoe a expressão forte da palavra. A Bíblia fala em Mateus, no capítulo 5, no versículo 23 e 24, vocês dão uma lida lá, que fala sobre, portanto, se você trouxer a sua oferta ao altar, e aí você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferta ali, volta e vai pedir perdão. E aqui a gente está falando de dinheiro. Você já viu quanto que o crente é difícil para pegar dinheiro, ou nesses tempos modernos, e dar para a congregação? Jesus está falando assim, que nem o seu dinheiro é aceito se você não pedir perdão. Não foi liberar perdão, não. Repito novamente, temos que liberar perdão. Temos que liberar perdão. E aí voltamos na angústia. O que é, afinal de contas, perdoar? O que, afinal de contas, é olhar para o mal que fizeram conosco e agir como se nada fosse? De forma nenhuma. Porque nós seríamos mentirosos e Deus não pediu da gente, nenhum de nós, mentira. Perdão, a gente vai chegar lá,
não é nada do que muitas vezes nós estamos pregando. Não é nada. A modinha de hoje é liberar perdão e não é pedir perdão. Mas as escrituras, assim como valoriza o liberar perdão, ela também valoriza o pedir perdão. Então, hoje estamos criando crentes cristãos narcisistas que magoa, que desrespeita e não pede perdão e ainda exige que a vítima libere ele do mundo espiritual do mal que ele causou para ela. Isso é uma vergonha. E há ainda aquele que acredita que quando a pessoa libera perdão, precisa trazer para o convívio o algoz, o autor do mal, para o convívio da vítima de volta. Aonde foi que você aprendeu isso nas escrituras, meus queridos? Aonde nós aprendemos isso? A Bíblia fala nas escrituras que se tiver um irmão, vou até encontrar esse versículo para que nós possamos falar sobre ele. Aqui encontramos, está em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 11. Mas agora vos escrevo, isso é Paulo, que não vos comuniqueis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esses, nem ainda sentais para comer, nem beber. Aonde está aqui nas escrituras que eu tenho que conviver com a pessoa, o autor do mal? Onde? Vou repetir de novo as palavras do apóstolo Paulo. Com pessoas assim, não devais sequer sentar-se para uma refeição. Irmão, se nós não sabemos discernir entre uma pessoa boa e uma pessoa má, e aí a gente vai para o próximo versículo desse mesmo capítulo, 1 Coríntios capítulo 5, vamos para o 12, pois como haveremos nós de julgar o que estão de fora da igreja se nós não conseguimos julgar os que estão dentro da igreja? Como? Precisamos amadurecer. Perdão, hoje eu acredito que perdão não é você lembrar sem sentir dor, vai doer. Porque tem coisas horríveis que as pessoas fazem conosco. Horríveis. Que você olha para essas coisas horríveis e você fala como essa pessoa teve coragem de praticar, de realizar tal coisa. E pior, muitas delas ainda se dizem cristãs e mulher e homem de Deus e são servos de Satanás. Estão reservados ao fogo do inferno. Aí você vai falar, mas pastor, isso é duro. Eu sei que é duro, mas alguém tem que falar isso. Alguém precisa falar a verdade, porque a igreja hoje está preocupada com festas, preocupada em quebrar e desfazer a igreja, preocupada com os irmãos que estão dentro da congregação pagando disso, nada de buscar a ovelha perdida, nada de ajudar realmente alguém que necessita. Estão preocupados, virou um clube social. Não me toque, não me magoe e me libere perdão ou você vai ficar amarrado no mundo espiritual. Estamos criando cristãos mimados, narcisistas, estamos criando cristãos monstros. Deus tenha misericórdia das nossas congregações. Apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos largar o leitinho e estudar as escrituras e amadurecer o suficiente para passarmos a comer comida de verdade, comida de adulto. Não, a gente está criando crianças mimadas. Pessoas com TOD dentro da igreja, transtorno opositor, desafiador. E ainda tem que sorrir para ela o tempo todo e perdoar a florzinha de Jesus que está magoando, que está ferindo. A Bíblia fala que felizes são aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são apagados. Feliz é aquele que o Senhor não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Alguém que magoa, age com falsidade e ainda exige perdão, você não vai estar à direita naquele grande dia, você vai estar à esquerda. A Bíblia fala assim, olha, que Jesus fala em Mateus, no Evangelho de Mateus, que do mesmo jeito, né, que nós perdoamos, o Senhor vai nos perdoar. E aí nós vamos voltar de novo para o cerne da nossa questão. O que é perdão? Hoje eu sei, e eu acredito que eu estou mais próximo da verdade hoje do que no passado, do que realmente é perdoar. Perdoar não é não sentir dor por aquilo que as pessoas nos fez. Perdoar não é eu imputar inocência ao outro com o mal que ele me causou.
Quem vai imputar inocência para ele é Deus, eu não sou Deus. Perdoar, tá? Não é eu aceitar essa pessoa no meu convívio ou oferecer a outra face para ele bater e espancar. Ah, pastora, mas a Bíblia fala que nós devemos dar, se alguém bater na sua face direita, você tem que dar à esquerda. Olha, continua oferecendo a sua face aí, meu amigo. Enquanto você quiser, porque enquanto eu ofereci a minha, eu levei na cara. E aí, quando você cai lá magoado no último grau de instância e vai precisar passar pelo processo da cura, essas mesmas pessoas que fez você acreditar que você tem que virar a cara pro outro bater, que você tem que aceitar essa pessoa que fez mal na sua vida, que você tem que ignorar porque Jesus é mais, são as mesmas pessoas que vão te criticar e virar as costas para você. Nós não temos que andar segundo o modismo, nós não temos que andar segundo o que as pessoas falam. Nós temos que andar segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que com esse irmão a gente não senta nem para comer. A gente não senta. Perdoar, irmão, é liberar o meu coração, a minha mente de ter que dormir com esse indivíduo de dia e de noite pensando no mal que ele me causou. Adicionado a isso, perdoar é quando eu tiver a mesma oportunidade de magoar essa pessoa, de me vingar, eu entregar essa vingança nas mãos de Deus. Isso é perdão. Perdão não é eu não lembrar do que a pessoa me fez sem sentir dor. Perdão não é eu deixar a pessoa voltar para o meu convívio. Perdão não é eu deixar a pessoa bater na minha cara e me espancar. Perdão não é o algoz, o autor do mal, tá fazendo mal para mim e me exigindo que eu libere perdão. Não, eu tenho que liberar perdão quando eu estiver preparada. E eu tenho que ter ciência que eu preciso orar a Deus para que o Senhor me prepare para liberar esse perdão. E, irmão, liberar perdão, afaste dessa pessoa. Perdão é decisão. Toda vez que vier a raiva no seu coração, a mágoa pelo mal que o outro lhe fez, você diz, eu decidi perdoar e entregar para Deus. Ou seja, eu decidi não me vingar. Eu decidi não pegar este mal que me fizeram e transformar em mal e devolver para a pessoa. Isso é perdão. Perdão dado. Acesso à minha vida negado. É assim que o cristão tem que ser. Enquanto a gente não negar o acesso para o algoz, para o autor do mal na nossa vida, a gente vai ficar com a falácia de ai, Jesus está cuidando, tadinho isso, tadinho aquilo, nós temos que perdoar e temos que deixar Deus trabalhar. Irmão, deixar Deus trabalhar é a gente obedecer. Perdão dado, acesso negado. Sem acesso ao meu WhatsApp, sem acesso às minhas redes sociais, sem acesso ao meu telefone, piorou na minha casa. Se diz homem de Deus e mulher de Deus, na minha mão não bota a cabeça para orar, não foi, não bota mesmo. É perdão dado, acesso negado. E se nós pudermos afastarmos do ambiente que essa pessoa convive conosco, principalmente se ela tem traços narcisistas. Ok? Porque ela vai se fazer de vítima. Irmão, a palavra de Deus fala que a árvore a gente conhece pelo fruto. Existe arrependimento e existe, irmãos, remorso. A maioria dessas pessoas não tem arrependimento, tem remorso. Qual que é a diferença? O remorso, eu sinto falta daquilo que você pode me proporcionar. Eu sinto falta das brincadeiras que eu tinha com você. Eu sinto falta do dinheiro que você podia me proporcionar. Eu sinto falta do jantar, da comida que você podia me proporcionar, da roupa, dos passeios que você podia me proporcionar. E agora eu não estou tendo mais porque você virou as costas para mim. Então eu volto até você, começo a puxar sardinha sua, bajular você. E o bajulador, ele é como carvão. A pessoa que bajula você, entre aspas aqui, o puxa-saco, se ele tiver de boa com você, ele te suja. Se ele tiver com raiva de você, ele te queima. Porque ele precisa que ninguém acredite em você para não descobrir quem ele é. Então, essa pessoa, quando ela tem remorso, ela sente falta do que a vítima podia proporcionar para ela, ela volta e volta cheia de afeto e carinho e amor. Irmão, a Bíblia fala que a árvore a gente conhece pelo fruto. A pessoa te pediu perdão e mostrou frutos dignos de arrependimento, como diz as Escrituras.
O que é mostrar frutos dignos de arrependimento? Ora, eu tenho que entender que se eu magoei você, se eu tiver coragem de pedir perdão, eu tenho que saber que existe um processo. Você tem que reconquistar a confiança da pessoa que você magoou. Mas, no geral, as pessoas, quando elas têm remorso, elas não têm arrependimento, elas querem voltar para a sua vida e querem ter acesso na sua casa, em tudo que você tem, como se nada tivesse acontecido. Isso não é arrependimento. Ok, irmão? Perdão dado, acesso negado. Para voltar para o nosso convívio, precisa reconquistar. A Bíblia fala, deixa eu só achar qual que é o versículo aqui, que o coração ferido, ele é mais difícil. Quer ver? O coração ferido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortalecida. Está em Provérbios, no capítulo 18, versículo 19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Ok? Então, a gente, irmão, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. O que são, falar contendas são ferrolhos de um palácio? É ferro, ferrugem, range, faz barulho. Entende, irmão? Então, é difícil ganhar de volta a amizade da pessoa que a gente ofendeu. Se a pessoa que ofendeu, ela não entender que ela precisa passar por um processo para entrar na nossa vida, e esse processo, irmão, não tem data de validade, não. Pode ser 1 mês até 20 anos ou nunca mais. Então, que nós venhamos, amados, aprender com a palavra de Deus, preservar a nossa integridade física, psicológica, moral e espiritual e seguir o conselho de Paulo. Se esse irmão que se diz irmão for avarento, for beberrão, ok? E ele gostar de fazer coisas que o mundo oferece, não senta com ele nem para tomar uma refeição. Agora, pediu perdão para você e mostrou frutos dignos de arrependimento? Quais são os frutos dignos de arrependimento? Vamos lá ler Gálatas. Gálatas, no capítulo 5. Vamos ver quais são os frutos dignos de arrependimento. Quando nós nos arrependemos, a gente entende a dor do outro e respeita o processo do outro de nos aceitar novamente na nossa vida, na vida dele, entende, irmão? A gente entende. Quando não entende e exige, mas bobeira, eu já pedi perdão e ainda fica de cara fechada para mim, essa pessoa nunca se arrependeu. Irmão, nunca se arrependeu. A pessoa também que vai pedir perdão pra você fala assim, eu vim pedir desculpa pra você porque eu sinto sua falta, eu não me reconheço sem você. É tudo ela. E a dor que você passou, e o constrangimento que você passou, ela não vai ficar, nossa... Porque o verdadeiro pedido de perdão, irmão, eu creio que é assim, olha, eu fiquei magoado demais, só pensando no tanto que eu te causei dor. A pessoa não fala isso, não. Eu tô sentindo a sua falta, eu sinto falta de passear na feira com você, de você comprar um vestido pra mim. Irmão, isso não é arrependimento, mas isso é remorso. É interesse. A pessoa sente falta daquilo que você podia proporcionar pra ela, e agora, como você não proporciona mais, ela viu a besteira que ela fez. Aí ela quer voltar para a sua vida, não é por causa de você, não é desejando o seu bem, é desejando as bênçãos, as bonanças que você pode oferecer para ela. Seja esperto, irmão, seja esperto. Leia o capítulo de Gálatas e você vai ver quais são os frutos do Espírito. Uma pessoa, quando ela está arrependida, ela produz frutos dignos de arrependimento. Ela não volta mais a fazer aquilo com você. Ela não chega lá pedindo um pedido de perdão disfarçado de ofensa. Mas você sabe que eu fiz isso com você porque você também é difícil. Irmão, vira as costas e vai embora quando a pessoa começar com esse diálogo. Eu tô pedindo perdão pra você porque eu senti falta demais de nós dois. Eu senti falta da comida que você fazia. Eu senti falta das piadas da gente assistir filme. Ele não se sentiu magoado por ter magoado você? Deixa ele falando sozinho, irmão. Vira as costas e vai embora. Eu te magoei porque você é difícil demais, porque você é isso, porque você... Irmão, deixa falando sozinho, vira as costas e vai embora. É duro, irmão, a gente seguir as escrituras e não sentar com essas pessoas nem para ter refeição. Mas a Bíblia nos ensina que amar o nosso próximo é como amar a nós mesmos.
Se a gente aceita o algoz voltar para a nossa vida dessa maneira, isso é sinal de que nós não nos amamos. É sinal de que o fruto do Espírito Santo de Deus em nós e nosso amor próprio ainda precisa ser trabalhado. Ou nós vamos continuar sendo vítimas desses algozes, nós vamos continuar sendo vítimas dos autores do mal e cair na mão de todos os narcisistas que tiver ao nosso redor. Aí você vai falar assim, nossa, eu tenho um dedo podre para namorado, eu tenho um dedo podre para amigo. É porque você ainda não aprendeu a se amar e se respeitar e se valorizar. Quando nós mudamos a nós mesmos, tudo ao nosso redor muda. A gente só pode mudar uma única pessoa, nós mesmos. A pessoa que nos magoou, você ficar lá tentando convencer que ela está errada, você está fazendo sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo. Você vai fazer esse sacrifício tentando convencer ela que ela está errada, quando você devia fazer o quê? Virar as costas e deixar ela com Deus. Entende, amado? Proteja-se, preserve-se e lembre-se, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Que nós venhamos a orar e pedir que o Senhor nos dê relacionamentos, seja ele amorosos ou fraternais, que venha diretamente do trono de Deus. Mas para que essas relações venham diretamente do trono de Deus, nós precisamos estudar as Escrituras todos os dias, precisamos olhar aquilo que realmente precisa mudar em nós, fazer essa mudança para que os frutos do Espírito Santo de Deus eles sejam abundantes nas nossas vidas, para que nós possamos atrair justamente pessoas que sejam como nós, que reflitam os mesmos frutos, porque uma coisa que muitas vezes nós não queremos aceitar, se nós atraímos muito esses algozes, porque nós estamos com espírito de vitimismo, empatia, codependência, não é empatia, codependência emocional. Isso não vem de Deus. A gente tem que ser codependente de Cristo. Amém, irmão? Que Deus em Cristo Jesus fale melhor o seu coração. Se você gostou dessa mensagem, divulga nosso canal, compartilha, dá like, e se você acredita que alguém precisa dessa palavra para se fortalecer, para aprender e sair da mão do algoz, do autor do mal, envia essa mensagem para ela. Fala, transmita a palavra de Deus. Porque há várias maneiras de nós fazermos levarmos a palavra. Compartilhando esse vídeo, pregando, cantando, ajudando financeiramente nas missões. Então, vamos fazer um pouquinho o que a gente pode fazer. Amém, meu querido? Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe.